Olá, meus amigos, minhas amigas, meus irmãos, minhas irmãs. É com satisfação que aqui nos encontramos mais uma vez, reunidos neste ambiente virtual, para mais um momento de estudo, mais um momento de esclarecimentos para todos nós acerca do Evangelho do Cristo à luz da doutrina espírita. Mais alguns minutos que o Senhor da vida nos concedeu para que continuemos nesta busca pelo conhecimento da verdade, nos libertando assim das trevas da ignorância. Por isso, mais uma vez agradecemos. E é preciso que agradeçamos a Deus, em especial e acima de tudo, pela graça da vida. Agradeçamos a Deus por este patrimônio maior que o Senhor nos concedeu pela eternidade para a nossa administração. Gratidão a Deus por ter nos enviado à terra Jesus de Nazaré, nosso Mestre e Senhor, guia e modelo para toda a humanidade. Gratidão a Deus por ter nos concedido mais uma oportunidade matriculados nesta escola bendita que é o planeta Terra, onde estamos realizando a nossa jornada evolutiva, tendo Jesus como guia e modelo para todos nós. Gratidão a Deus, gratidão a Jesus, gratidão aos espíritos amigos pelo amparo, pela proteção, pela assistência que sempre tem nos dado ao longo da nossa caminhada. E eu não posso deixar de agradecer neste momento, de uma forma muito especial, a todos vocês, irmãos e irmãs de jornada, que sempre se fazem presentes aqui neste ambiente virtual, para juntos, mais uma vez, estudarmos o Evangelho do Senhor. Sejam todos bem-vindos, sejam todas bem-vindas mais uma vez. Abraço fraternal a todos e a todas, em nome do Cristo nosso Senhor, que todos nós que aqui nos encontramos recebamos de acordo e de conformidade com as nossas necessidades. Porque enquanto nós nos encontramos aqui nesta sala virtual, nós estamos recebendo também energias benfazejas, medicamentos que provêm do mundo espiritual, para tratarmos as nossas mazelas. Então, que todos nós estejamos e que possamos estar em sintonia com os bons espíritos, para que possamos receber estas boas emanações do mundo espiritual. Gratidão a todos vocês. Então, hoje aqui nos encontramos para realizarmos mais um estudo sistematizado da doutrina espírita, mais uma questão de O Livro dos Espíritos. Hoje refletiremos com base na questão 261. E neste questionamento 261, que se encontra na parte 2ª, capítulo 6º, que trata da vida espírita, nesta questão 261, ainda estamos estudando acerca das escolha das provas. Então são diversas questões acerca deste assunto, escolha das provas. E este questionamento 261 foi elaborado por Kardec aos espíritos superiores da seguinte maneira: nas provações, porque lhe cumpre passar para atingir a perfeição, tem o espírito que sofrer tentações de todas as naturezas? Kardec aqui formulou um questionamento e, na sequência, ele formulou um outro dentro desta mesma questão. Então, este primeiro questionamento é muito importante, porque Kardec questiona os espíritos superiores que os espíritos, tendo que passar por todos os tipos de provações aqui na Terra, ele terá, ou seja, todos nós teremos que passar por todos os tipos de tentações de todas as naturezas, aqui na Terra ou em outros mundos, já que precisamos aprender em todas as áreas, evoluir em todas as áreas. Então precisaremos
ser tentados em todas as áreas? E aí ele formula um outro questionamento. Tem que se achar em todas as circunstâncias que possam excitar-lhe o orgulho, a inveja, a avareza, a sensualidade? Será que todos os espíritos precisam passar por isto? Se achar em todas as circunstâncias, em todos os momentos da sua trajetória, ele precisa passar por momentos que possam excitar o seu orgulho, a sua inveja, a sua arrogância, a sua prepotência, avareza, sensualidade e assim sucessivamente? Será que é assim para todos os espíritos? Então foi neste direcionamento que Kardec formulou estes dois questionamentos. E os espíritos superiores, respondendo a Kardec e a todos nós, disseram da seguinte maneira: certamente que não. Então não precisamos passar por todos os tipos de tentações. Não precisamos passar e estarmos em todas as circunstâncias da vida, passando por momentos que possam excitar o orgulho, a inveja, a avareza e assim sucessivamente. Pois bem sabeis que existem espíritos que desde o começo tomam um caminho que os exime de provas, muitas ou de muitas provas. Então aqui os espíritos superiores falam a Kardec e a todos nós que não é assim para todos os espíritos. Não são todos os espíritos que precisam passar por todos os tipos de tentações, por todos os tipos de provações. Porque existem espíritos que desde o início da sua trajetória, ele faz escolhas mais acertadas para a sua vida. E aí eles acrescentam: aquele, porém, que se deixa arrastar para o mau caminho, corre todos os perigos que o inçam. Então, todos nós que nos deixamos arrastar para o mau caminho, sem sombra de dúvida que iremos passar por muitas dificuldades bem diferentes daquelas que enfrentaram aqueles espíritos que fizeram melhores escolhas para a sua vida. Porque a vida, ela é feita de escolhas. Então, quando nós estamos realizando a nossa caminhada, e todos nós estamos fazendo isto, aqui na Terra ou no mundo espiritual, em todos os momentos, nós estaremos realizando escolhas. Nós estamos escolhendo, e estamos renunciando, estamos fazendo, estamos deixando de fazer alguma coisa, estamos acertando aqui, errando acolá, e assim nós estamos seguindo a nossa trajetória. Então é por isso que aqui eles começam essa resposta dizendo que todas essas provações, tentações, essas circunstâncias que possam excitar o orgulho, a inveja, a avareza, a sensualidade, isso não se aplica para todos os espíritos, porque muitos fazem escolhas melhores para a sua vida. E quanto mais nós escolhemos ou escolhermos de forma equivocada, nós estaremos deixando-nos arrastar para o mau caminho. E aí eles acrescentam: pode um espírito, por exemplo, pedir a riqueza e ser-lhe esta concedida. Então pode um espírito no mundo espiritual, no preparo da sua reencarnação, pedir como teste, como uma prova, como uma expiação, como aquele teste de resistência aos arrastamentos que a riqueza pode propiciar ou provocar
ele pode pedir a riqueza, e esta riqueza poderá ser-lhe concedida para a sua administração provisória enquanto ele estiver aqui na terra. E aí eles acrescentam, então, conforme o seu caráter, poderá tornar-se avaro ou pródigo, egoísta ou generoso, ou ainda lançar-se a todos os gozos da sensualidade. Então, assim, os espíritos amigos, respondendo a Kardec e a todos nós, nos falam aqui acerca da riqueza que pode nos ser concedida para este aprendizado, porque tanto na riqueza quanto na condição de pobreza, todos os momentos, todas as posições que estivermos ocupando na sociedade, quando por aqui nós nos encontramos, são oportunidades para o nosso aprendizado. Então, assim, os espíritos amigos dizem que uma vez sendo concedida a riqueza conforme o seu caráter, poderá se tornar uma criatura avara ou uma criatura pródiga. Poderá se tornar uma criatura egoísta ou generosa. Ou poderá ainda esta criatura se lançar a todos os gozos da sensualidade, administrando mal a riqueza que está provisoriamente sob a sua administração. E aí eles encerram dizendo, daí não se segue, entretanto, que haja de forçosamente passar por todas as tendências. Por isto, não se segue daí que nós devamos forçosamente passar por todos os tipos de dificuldades, por todos os tipos de arrastamentos. Isto, sem sombra de dúvida, conforme aqui nos esclarecem os espíritos superiores, resultado das nossas escolhas. Quanto mais escolhas acertadas nós fizermos, menos problemas nós enfrentaremos na vida, aqui no mundo físico em especial e também no mundo espiritual. Então, assim, fechamos este parêntese com esta citação da questão 261 para chegarmos nos comentários de Miramês, Filosofia Espírita, capítulo número 6, Concessão de Provas, que se encontra no volume 6º da coletânea Filosofia Espírita. E Miramês inicia os seus comentários a esta questão 261, dizendo da seguinte maneira: no campo das escolhas e das concessões, há uma coisa que fala mais alto: a maturidade da alma, que mostra a necessidade das provas. Então, no campo das escolhas e das concessões, há uma coisa que fala mais alto e falará sempre mais alto, que é exatamente a maturidade da alma, que mostra a necessidade das provas. Quanto mais madura, quanto mais adulta for a alma, quanto mais sensata, quanto mais sábia for a alma, maiores e melhores condições esta alma terá para fazer as suas escolhas no chamado planejamento reencarnatório. Da mesma forma, quando esta alma aqui se encontra no plano físico, também ela terá melhores e maiores condições para fazer escolhas, não meter os pés pelas mãos, conforme falamos, simbolicamente ou de uma forma popular. Então quanto mais nós nos esclarecermos, nos educarmos evangelicamente, melhores teremos, melhores condições teremos de fazermos escolhas
maiores serão os nossos horizontes em relação à nossa visão para fazermos as escolhas de uma forma mais clara, porque nós enxergaremos de uma forma mais clara, de uma forma mais ampla, enxergaremos mais distante e assim teremos melhores condições de fazermos escolhas acertadas. Então é por isto que Miramês nos fala sobre isto e acrescenta: pode um espírito pedir a riqueza segundo a resposta à pergunta a ser atendida. Alguns usam o ouro, fazendo dele motivo de glória na sua vida, e outros, carentes de lições que lhes possam preparar para o futuro, usam mal os recursos da fortuna por lhe faltar maturidade devida que o passado não lhe conferiu. Então, nestas condições, conforme lembra Miramês, nós poderemos usar ou administrar incorretamente os recursos amoedados, que aqui ele coloca na forma de ouro, que alguns de nós usamos o ouro, ou seja, a riqueza ou as riquezas materiais, fazendo dessas riquezas motivo de glória na vida, e outros de nós, carentes de lições que nos possam preparar para o futuro, nós usamos mal os recursos da fortuna por nos faltar a maturidade devida. É igual nós colocarmos um determinado valor amoedado nas mãos de uma criança para ela comprar alguma coisa ou comprar o que ela bem quiser. Ela, na maioria das vezes, não saberá administrar aqueles recursos, não saberá comprar coisas boas para ela. Então assim acontece conosco na condição espiritual, porque muitos de nós ainda nos encontramos nesta condição infantil, espiritualmente falando, não sabendo fazer escolhas, não sabendo administrar a nossa própria vida. E aí Miramês acrescenta que é muito engenhosa a vida do espírito, porque os espíritos se encontram em escalas diferentes uns dos outros. Sem sombra de dúvida que nós que aqui nos encontramos, estes mais de 8 bilhões de almas reencarnadas atualmente aqui na Terra, cada um de nós, desses mais de 8 bilhões de espíritos, cada um se encontra em uma condição evolutiva diferente. Nenhum se encontra, assim dizem os espíritos superiores, nenhuma dessas almas se encontram no mesmo lugar, da mesma forma, no mesmo ponto evolutivo, igualzinha. Tem sempre alguma diferença. É igual o nosso DNA, a nossa digital, a nossa íris, a íris dos nossos olhos. Não existe uma igual à outra, porque cada um tem uma identidade, porque cada um de nós somos uma individualidade, um espírito, uma essência individual. Da mesma forma, a nossa condição evolutiva. Cada um de nós nos encontramos em uma condição, uns mais maduros, outros menos maduros, uns mais despertos e outros menos despertos. Então é por isto que Miramês nos fala que é muito engenhosa a vida do espírito. Às vezes, os próprios benfeitores que ajudaram na reencarnação de um espírito não perceberam que ele, pela sua fragilidade, desviaria seus dons e torceria os poderes que a vida lhe colocou nas mãos. Então, em muitas situações, nós fazemos escolhas, planejamos no mundo espiritual, talvez na maioria das vezes, e a maioria de nós, quando chegamos aqui,
fazemos tudo diferente, não administramos corretamente os talentos que o Senhor nos concedeu, os talentos que o Senhor colocou em nossas mãos para a nossa administração. No entanto, diz Miramês, Deus sabia de tudo e acedeu como motivo de experiências que o Espírito deve acumular para aprender melhor as lições recebidas. Ou seja, ninguém engana Deus. Deus sabe de tudo, mas Ele permite que erremos, porque também nos nossos erros nós aprendemos constantemente. Nós aprendemos com os nossos erros como não fazer e por que não fazer de novo da mesma forma. Porque sabemos que foi feito errado ou errada determinada coisa. Então, quando nós nos despertamos para isto, nós também aprendemos e aprendemos sempre com os erros. Aprendemos com os nossos erros, porque ainda não somos tão sábios, porque o verdadeiro sábio não precisa errar, ele aprende com os erros dos outros. Assim nos informam aqueles mais esclarecidos acerca deste assunto. Então é por isso que Miramês nos fala que Deus nunca erra e somente põe fardos pesados em ombros fortes. Se o Senhor está passando, ou melhor, se o Senhor permitiu que a criatura passe por duras provações na terra, é preciso buscar a força em Jesus, na espiritualidade superior, cultivando a humildade e paciência, bem como o amor. Porque o Mestre Jesus, bondoso como Ele é, abastecerá o nosso coração de energias compatíveis com as nossas necessidades. Então nós, em momento algum da nossa trajetória, nós não estaremos órfãos, nós não estaremos abandonados do amor de Deus, porque Jesus e a espiritualidade amiga estará sempre a nos auxiliar. Temer a vida é desconfiar da bondade de Deus. Jesus está sempre atento aos nossos passos e a nos ajudar na subida dos nossos calvários. E sempre aparecem irmãos como sirineus a nos ajudarem a carregar a cruz das nossas provas. Então aqui Miramês, lembrando o martírio do próprio Cristo no Calvário, quando ele foi auxiliado por um certo Simão Sirineu. Então aqui Miramês nos lembra que todos nós, nas nossas caminhadas, na nossa trajetória, todos nós sempre recebemos a visita de determinados sirineus que nos auxiliam. Eles não fazem todo o caminho carregando a nossa cruz ou as nossas cruzes. Assim como ficou o exemplo prático com Jesus, o sirineu auxiliou por um curto trajeto o transportar a cruz. Então sempre nós teremos na nossa caminhada, na nossa jornada, esses encontros ou reencontros com estes sirineus que nos auxiliarão para que possamos pelo menos descansar, ganharmos um certo fôlego, recobrarmos o ânimo e tomarmos a nossa cruz e seguirmos adiante. Pedir riquezas e poderes é pensamentos de muitos ao descerem à terra. Então aqui Miramês lembra que muitos de nós, quiçá a maioria, no mundo espiritual,
durante o nosso planejamento reencarnatório, pedimos riqueza e poderes, pedimos facilidade ao retornarmos para a Terra. E aí ele acrescenta da seguinte maneira: mas entre pedir e ser concedido, há uma grande distância, porque o Pai vela muito por seus filhos, principalmente pelos que não sabem o que querem. Então Deus está sempre atento, através dos seus ministros, através dos seus mensageiros de luz, através daqueles filhos que já alcançaram a condição de cuidar da sua vida e bem como auxiliar outros irmãos de jornada. Então é por isso que aqui Miramês diz que em muitas situações, em muitos momentos, nesses planejamentos reencarnatórios, nós pedimos riqueza e poder. No entanto, Deus sabe perfeitamente o que é melhor para nós. E entre pedir e ser concedido, há uma grande diferença. É preciso que o encarnado pare e medite do que tenha pedido, procurando fazer o melhor para a sua vida. Tudo pode mudar se mudar o clima de vida. Então é preciso nós meditarmos nos nossos momentos de preces, nas nossas orações. Nós precisamos refletir o que é que nós estamos pedindo. Porque conforme aqui nos lembra Miramês, nós, nessas meditações, precisamos sempre ver e chegarmos à conclusão do que é realmente melhor ou melhor para a nossa vida. Porque tudo pode mudar se mudar o clima de vida. Pode-se sempre fazer mais, além do que se tem em seu programa. O seu destino depende de você. O meu destino depende de você. Nós podemos fazer muito mais, temos condições de fazermos mais do que nós estamos fazendo no bem, para o nosso próprio bem. E ainda ele diz que o Senhor sempre favorece novas oportunidades para quem tem boa vontade de servir, de ajudar com amor e tem na caridade a força de salvação. Procuremos Jesus no silêncio do nosso aposento, oremos a Ele em secreto, porém não fiquemos somente na oração. Coloquemos as nossas mãos no trabalho honesto e justo. Não fiquemos apenas na oração. O orar precisa ser acompanhado de ação. Por isso, oração. O orar mais atitude. Então é por isso que Miramês nos chama aqui a atenção que não adianta simplesmente, não podemos ficar simplesmente na oração. É preciso colocarmos mãos à obra no trabalho honesto e justo. Mãos invisíveis se aproximarão de nós, nos ajudando a libertar o coração das paixões extravagantes que o mundo oferece por meios difíceis de o espírito comum escapar. A missão do Espiritismo, lembra Miramês, que a missão do Espiritismo, conforme já estudamos em outras oportunidades, não é combater nenhuma religião, não é destruir nenhuma outra religião. A missão do Espiritismo é reformar a criatura humana e ajudar a despertar os espíritos endurecidos para o amor. Não há outro caminho para todos nós. O Evangelho é o livro da vida, para que tenhamos mais vida e com abundância. Se negarmos o bem, estaremos envolvidos no mal. Não podemos deixar de falar da realidade em todos os campos do saber, mesmo da aplicação das leis de Deus, porque as desigualdades
de evolução dos espíritos, é uma realidade inconteste. E aí Miramês encerra estas reflexões dizendo da seguinte maneira: um espírito bom pode nascer em um lar em más condições para soerguê-lo, bem como pode ter dívidas do passado com aqueles com quem vai conviver na carne. Em qualquer circunstância, devemos amar, devemos servir, devemos perdoar, lembrando-nos sempre de Deus, nosso Pai Celestial, e do nosso maior guia e modelo, Jesus de Nazaré. Reflitamos acerca disto, meus irmãos e irmãs, e que possamos cumprir a nossa missão aqui na Terra, a nossa missão maior e primeira, que é a nossa própria transformação. E não fiquemos, conforme aqui nos falou Miramês, não fiquemos apenas nas reflexões, apenas estudando teoria evangélica. É preciso, além disto, colocarmos mãos à obra. E, sem sombra de dúvida, não nos faltam, nunca nos faltou e não nos faltarão oportunidades para isto. Muito obrigado a todos e a todas, e até breve, meus irmãos e irmãs.